Vamos falar de esporte? Quero receber aqui Carlos Ferreira. Já recebeu. Já recebi, entrou em campo. Bom dia, Thaís, bom dia a todo mundo. Vamos falar do treino, tem jogo do Remo hoje, né? E precisa ganhar para sair dessa zona de rebaixamento, hein, Ferreira? Pois é, e para isso teve que treinar muito nos últimos dias, né? Nesse começo de trabalho do técnico Felipe Conceição, vemos aí o time do Remo em atividade, com novidades. Os dois mais recentes contratados do Remo, o meia Marcos Júnior e o atacante Vitor Andrade, estão relacionados para o jogo de hoje. O Remo não vai ter o Romércio, falamos sobre isso ontem, não vai ter o Romércio na zaga, esse é o desfalque. No mais, o Felipe Conceição faz as opções dele, as escolhas dele para formar a equipe do Remo. O Lucas Tocantins é um jogador que também está à disposição para a partida, uma opção a mais. E esse jogo contra o Brusque é para o Remo importantíssimo. Nós vamos mostrar para vocês o que faz essa importância toda. Primeiro que o Remo não foi bem diante do Brusque nos confrontos pela Copa do Brasil. Em duas edições da Copa do Brasil, o Remo foi eliminado pelo Brusque lá em Santa Catarina. Então esse confronto ocorre pela primeira vez aqui em Belém. E aí vamos lá, a questão do Remo para essa partida contra o Brusque é que o jogo de repente passa para o Remo uma grande esperança, Thaís. A esperança dessa urgência que o Remo tem de sair da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos pela Série B jogos em que os concorrentes do Remo ajudaram. Todos os resultados foram interessantes para o Remo. Se não, vejamos, o Brasil de Pelotas, que está na zona do rebaixamento junto com o Remo, empatou em 0-0 com o Vila Nova. Portanto, foi para 8 pontos, pode ser superado pelo Remo. O Confiança perdeu para o Avaí por 2-1, então pode ser superado hoje pelo Remo. O Vitória empatou em 2-2 com o Sampaio Corrêa, pode ser superado pelo Remo. Então, como esses resultados foram assim favoráveis ao Leão Azul, hoje é o Remo fazer o papel dele. Exatamente. É ganhar do Brusque. Exato, e aí tudo colaborando a favor, né? Só falta o Remo fazer a parte dele. Exatamente. Nós temos a tabela de classificação da competição. Olha, já vai aparecer aqui. E aí a gente vê exatamente o que pode acontecer. O que importa para nós é aqui a página 2, né? E nessa segunda parte, onde a Ponte Preta empatou com o Náutico na segunda-feira e fechou, por enquanto na rodada está na 17ª posição, falei do Brasil de Pelotas, faltou dizer que o Londrina perdeu para o Operário por 2-1 em Londrina, então isso ajudou demais o clube do Remo. Se o Remo tem 7 pontos, se ele ganha o jogo de hoje, ele vai a 10, com 10 ele vai para o lugar do Confiança, que é o 15º colocado. E aí tem um detalhe a mais. Se o Remo ganha, ele sobe para a 15ª posição com um jogo a menos que todos esses times que estão aí nesse bloco de baixo, nessa briga contra rebaixamento. Então seria para o Remo muito vantajoso. Esse jogo que falta para o Remo, que o Remo tem a menos, que é contra o Avaí, foi programado ontem. Esse jogo não ocorreu na data prevista inicialmente, por causa de um temporal lá em Santa Catarina. O Remo foi a Florianópolis e voltou sem jogar. O jogo foi reprogramado para o próximo dia 28. É quando o Remo vai igualar a quantidade de jogos. Então, ganhar do Brusque hoje é dar esse salto e ainda ter um jogo a menos que os concorrentes diretos, e isso mudaria completamente o cenário para o Leão Azul na competição. Se dá para ganhar do Brusque hoje é outra história. O Brusque, que é um time que vamos ver aqui onde é que ele está posicionado. Está lá na 11ª posição. 11ª posição com 13 pontos. O Brusque vem de 2 derrotas, e 2 derrotas em que ele tomou 7 gols. Ele havia tomado 7 gols em todos os jogos anteriores, na soma de todos os jogos anteriores. Tomou 7 gols nos últimos 2 jogos, quando perdeu para o Guarani de Campinas e para o CSA de Maceió. Vive um momento de instabilidade, tem muitos desfalques por diversas razões, então vem a Belém sob uma certa pressão também por esses resultados mais recentes tão negativos. Vejamos se o Remo hoje desencanta, se joga um futebol pelo menos razoável e suficiente para ganhar do Brusque e dar esse salto
e mudar de cenário, mudar a atmosfera. Exatamente. Reforçando, então, o jogo começa às 9h30 da noite. Remo e Brusque, em tempo real, você pode acompanhar pelo ge.globo/PA. A gente fala